Fala pessoal, beleza? Hoje vamos ter mais um vídeo no canal, mas antes de começar, se inscreve no canal, deixa um like e faz um comentário, que é muito importante. Assim, mais pessoas vão conhecer o nosso conteúdo, assim, mais pessoas vão entender nosso objetivo, onde eu trago ciência, astronomia, história, biologia e um pensamento crítico para vocês. Agora, vamos passar para o vídeo. Vamos colocar o vídeo do Pirula, galera, ele explicando sobre os hipopótamos. Fala pessoal, boa noite. Fala Pirula. Tudo bom? Tudo. Pirula, sobre os fósseis de transição, né? Que tem alguns criacionistas que falam que não tem, né? Você já acabou explicando, né? Ó, veja aí, ele que tá tocando esse assunto aí, viu? Ninguém vai pôr a culpa em mim, viu? E eu queria saber também sobre o hipopótamo. Qual seria a chance dele ir para a água? O hipopótamo ir pra água? Ele já vive 80% da vida dele na água. Então, mas aí ele, tipo, igual a baleia, por exemplo, viver 100% na água. Ah, a chance é a mesma de qualquer animal, qualquer planta virar aquilo que você acha que ele poderia virar. Você só tem como determinar tendências evolutivas a posteriori, não a priori. Então, por exemplo, quando você vê toda a sequência de fósseis que a gente tem de sauropodomorfo, por exemplo, que é uma linhagem de dinossauro que particularmente a gente tem tudo completinho, você claramente observa a tendência de esticar o pescoço, ficar herbívoro, virar quadrúpede, aumentar de tamanho, a narina ir migrando para o topo da cabeça, os dentes ficando com forma de lápis, sabe? Tipo, toda aquela coisa. Você vai vendo a cabeça ficando pequenininha, você vai vendo essa tendência do bicho virando aquele troço gigantesco aos poucos. Mas você só consegue ver essa tendência a posteriori. Se hoje a gente vivesse no Triássico, você podia falar só assim, ó, tem uns bichos grandes, tem uns bichos pequenos, eles são herbívoros, sabe? Você não ia poder afirmar, até porque muitas linhagens nadam e morrem na praia. Então não dá para você saber. Por exemplo, se o ambiente africano de repente volta a ficar extremamente seco, os hipopótamos que conseguem passar mais tempo em terra seca vão ser os que vão ter mais vantagens evolutivas. E aí passa a ser uma bobagem você ficar discutindo quando que eles vão entrar na água, porque não vai ter mais água para eles entrarem, entende? Agora, no caso das baleias e dos peixe-boi também, aconteceu de ter uma oportunidade de manutenção daqueles ambientes por tempo suficiente para haver uma adaptação. Outra coisa, tem questões anatômicas envolvidas também, né? Eu tive uma discussão lá com o Bruno e a Amanda no Ciência Sem Fim essa semana sobre por que as focas e os leões marinhos e as morsas não desenvolveram uma natação 100% aquática, né? Tipo, totalmente. Elas ainda precisam voltar para a terra para ficar lá secando, andando, blá, 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 né? Fazendo aquelas coisas na terra que eles fazem. Por que não consegue ficar igual a baleia? Eu nunca vi uma orca na terra fazendo blá, blá, blá. Não, não faz, né? Tipo, já fica dentro da água e acabou, né? Eles têm os filhotes fora da água, por exemplo, etc. E, e no caso, possivelmente seja uma questão anatômica, né? A gente não sabe, mas é possível que seja uma questão anatômica de uma cauda extremamente curta que eles não conseguiram, né, não puderam, do ponto de vista de biologia do desenvolvimento, evoluir. Mas só que como eles estavam rumando para o ambiente aquático, eles acabaram evoluindo patas muito compridas, muito grandes, com dedos enormes e unificados que acabam fazendo a função de cauda, né? Então, desculpa. Então, o que acontece é isso. Você, talvez, os hipopótamos não tenham nem anatomia para ficar 100% aquáticos. Eu acho que teriam. Eu acho que talvez tivessem para desenvolver ali, né? Se o ancestral em comum mais recente que os hipopótamos é justamente as baleias, né? Então, tipo, Eu tô não é uma torcendo para coisa que seria conseguir. tão difícil. Só que pode ser que os hipopótamos tenham ido para um fundo cego evolutivo ali, que a biologia do desenvolvimento deles não permita mais que eles fiquem totalmente aquáticos. Eu apostaria que não, porque animais muito próximos de anatomicamente com hipopótamos acabaram virando os peixes-boi. Só que ele precisaria, por exemplo, de uma cauda muito mais longa, desenvolver esse tipo de coisa, porque caso contrário vai ser meio complicado para ele se locomover inteiro. Eu consigo ver as mãos dos hipopótamos virando nadadeiras, eu não consigo ver as patas traseiras deles virando nadadeiras, né, porque não tem cauda. Mas seria interessante. A gente pode fazer o favor de não extinguir os hipopótamos, pegar uma máquina do tempo e avançar em É, 80 aquelas milhões de anos e patas ver o que deles vai eu virar. não podia juntar numa coisa só e virar uma. Meio Ia ser uma difícil, né? inovação, ia ser uma coisa única. Não vou dizer que não,
Não dá para dizer que não. Provavelmente, né, você tem coisas muito bizarras e pitorescas por aí, né, entre os seres A vivos, né? natureza não joga dados. Aí, ó. Exato, não joga dados. Poderia acontecer, mas se acontecesse, a gente ia olhar com aquilo e falar, sério? Né? Mas, enfim. Legal, Não, legal show de bola. demais. É Obrigado porque aí, não dá para Perula. Acho que pensar que as espécies estão evoluindo seguindo um plano, né, Pirula? Não existe uma coisa prévia que estabelece que elas estão indo nessa ou naquela direção. É Depende das impossível. pressões seletivas, do que está acontecendo no ambiente naquele momento para favorecer não é certas guiada, né? variações e desfavorecer outras. Então, não dá para fazer esse tipo de previsão, né, cara? Exatamente. Exatamente. Ainda Valeu, bem. Shaolin, pela Obrigado aí, pergunta, obrigado, cara. Perula. Obrigado, Valeu, Daniel aí. Shaolin. Tamo junto. Antes de finalizar, agradeço ao Daniel Gotijo. Para quem não conhece, o Instituto IPA tá aí embaixo da descrição. Valeu, pessoal. Tamo junto. Falou, fui!